Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar o eletromagnetismo clássico. Muito bem, dando prosseguimento e com base no que nós construímos durante a última aula imediatamente anterior a esta aula, nós mostramos, né, que o campo elétrico, enquanto campo vetorial, pode ser expandido em série infinita de Taylor com esta expressão, considerando um truncamento da série infinita para a ordem 1, em termo ordem 1 no que se refere, no que concerne a aplicação do operador nabla. Muito bem, então vamos agora tratar este vetor campo elétrico, este campo vetorial representativo do campo elétrico, sob o contexto de um dipolo elétrico submetido à ação de um campo elétrico externo. Então, resgatando as expressões relativas ao dipolo elétrico imerso em um campo elétrico externo do tipo constante no tempo e não uniforme ao longo do espaço euclidiano de 3 dimensões, vamos agora fazer as seguintes considerações aqui. Vamos fazer algumas adaptações importantes. Então vamos considerar, aqui nós temos o campo elétrico dependente do vetor R, nós podemos fazer as seguintes adaptações aqui. Substituir R, o vetor R, por R mais R subíndice menos, de modo a nós adaptarmos e conectarmos com o problema, eu repito, reitero, o problema de um dipolo elétrico submetido à ação de um campo elétrico clássico, um campo elétrico clássico externo do tipo constante no tempo e não uniforme ao longo das coordenadas x, y e z do espaço euclidiano de 3 dimensões. Então, ainda podemos escrever R e substituí-lo por R mais R subíndice mais, e ainda escrevermos R subíndice 0 substituindo por R. Muito bem, então vamos fazer as devidas adaptações. Aqui para o campo elétrico subíndice menos, relativo à influência do campo elétrico externo constante e não uniforme sobre a estrutura massiva dotada de carga elétrica negativa, componente então do dipolo elétrico. Então aqui nós temos esse termo, ao invés de substituir R, ao invés do vetor R, substituir por R mais R subíndice menos. Então essa é a dependência funcional aqui em questão, e isso é aproximadamente o campo elétrico subíndice menos. No lugar de R subíndice 0, substituiremos pelo vetor R. Trata-se de uma adaptação conveniente do ponto de vista algébrico. Então R pode ser substituído por R mais R subíndice menos, e menos o R subíndice 0 substituído por R. Aqui, produto escalar com o operador nabla. O operador nabla cujas derivadas parciais são calculadas em termos de R sobre índice linha, e esse termo aplica sobre o campo elétrico subíndice menos, aqui R sobre índice linha. Obviamente, após a aplicação do operador nabla, faremos a substituição de R sobre índice linha por R subíndice 0. A questão é que o R subíndice 0 aqui está adaptado para R, então vamos escrever dessa forma. Aqui está o aproximadamente, com base no truncamento até primeira ordem em termos de aplicação do operador nabla, tal como apresentado durante a última aula. Então essa é a estrutura. Vamos então assim escrever então aqui cuidadosamente nós temos campo elétrico subíndice menos, com dependência funcional em R mais R subíndice menos. Isso é aproximadamente campo elétrico subíndice menos, dependente de R,
mais aqui R menos R, nós temos zero vetor. Zero vetor é o elemento neutro da operação de soma para os vetores vinculados ao espaço euclidiano de 3 dimensões. Então aqui nós temos R subíndice menos, aqui melhor, R subíndice menos, produto escalar com o operador nabla, dependendo, calculado em termos de x', y', z', e aqui aplicado sobre o campo elétrico subíndice menos, R sobre índice linha, e por fim R sobre índice linha é substituído por R. Muito bem, então essa é a estrutura. Vamos escrever esse vetor e passar agora a escrever o campo elétrico subíndice mais, que representa o campo elétrico subíndice mais, tal como apresentamos em aulas anteriores, está associado à ação do campo elétrico externo sobre a carga elétrica, a estrutura material dotada de massa e de carga elétrica positiva, componente do dipolo elétrico. Muito bem, então daremos continuidade durante a próxima aula. Muito obrigado a todos.